falar para todos nós, agradecermos por estarmos aqui presentes, né? Nessa oportunidade maravilhosa, que a gente já começou com um pensamento aqui muito importante sobre a força do Pai, e o porquê que o tempo está passando. Eu achei isso incrível, e agradecer, aproveitar a aula de hoje, eu sei que vai ser muito, muito boa, muito produtiva, e eu não sei mais o que falar, só pedir ao Pai que nos conduza bem no entendimento e na aula que a gente vai receber. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Que assim seja. Amém, que assim seja. E que Ele abençoe nosso estudo aí, né? Obrigado, Vera. Sim. Então, irmãos, bem-vindos de volta ao nosso estudo, não é? Graças a Deus. Hoje a gente vai falar do capítulo 10 do livro O Céu e o Inferno, tá? O capítulo 10, o título é Intervenção dos Demônios nas Modernas Manifestações, né? Deixa eu pegar aqui, porque eu fiz o resumo só para ver se eu não estou falando alguma coisa que não é exatamente isso. Deixa eu pegar o livro aqui. Isso. Intervenção dos demônios nas manifestações modernas. Exatamente isso, não é? Então, a primeira parte, a introdução desse capítulo, fala sobre os fenômenos espíritas e superstição, né? Superstição. A gente sabe que o espiritismo, a comunicação dos espíritos é vista com muita superstição, né? Embora de alguma forma, seja em toda e qualquer religião, existe algum tipo de comunicação, né? Se a gente perceber nas igrejas, né, seja na renovação carismática, na católica, seja na evangélica, né? Sem ser o pessoal que fica mistificando, ou seja, fingindo, aqueles que efetivamente estão recebendo uma mensagem, nada mais, nada menos são do que médiuns, né? São médiuns recebendo as mensagens, tanto é que irmãos nossos, de novo, né, que estão agindo com honestidade, você vê, eles realmente falam em línguas diferentes, em línguas estranhas. Infelizmente, tem uns que só fingem, né? Mas alguns falam em línguas estranhas mesmo, e é manifestação de espíritos, né? Então, aquele irmão lá, nada mais, nada menos é do que um médium, né? Na igreja eles são chamados de os profetas, as profetisas, né? Mas eles estão sendo usados, né? Usados ou sei lá, bom, não tem outra palavra melhor aí, né? Mas eles estão sendo um meio, né? Um meio para transmitir uma informação. Um meio significa o quê? Um médium, né? Um médium é um meio, né? Então, os fenômenos espíritas modernos atraíram atenção para eventos semelhantes ao longo da história. No passado, os fatos extraordinários eram atribuídos ao sobrenatural, gerando lendas misturadas com verdades e mentiras. E a superstição e a ignorância popular distorceram a compreensão desses fenômenos. Então, assim, além de ser um negócio assim meio difícil da gente entender, né? Porque como é que a gente vai acreditar em algo que a gente não enxerga, né? A nossa tendência é acreditar só naquilo que a gente enxerga, naquilo que a gente pode tocar. Então não é fácil mesmo acreditar nessas comunicações, e tem muitos irmãos nossos que são bastante céticos, né? Mas se já não bastasse isso, o pessoal pega alguns fatos extraordinários, que nem a gente acabou de ler,
atribui ao sobrenatural e ainda pega e isso daí acaba gerando lendas, não é? E misturadas com verdades e mentiras, então acaba caindo no descrédito, né? O pessoal mistura, tem aquele papo que quem conta um conto aumenta um ponto, não é? Então a história vai ficando fantasiosa e cai no descrédito, né? Infelizmente, mas não raro a gente sabe, né, de vários irmãos nossos, de várias histórias, aonde houver algum tipo de evento que a gente não consegue explicar, né? A não ser que a gente acredite mesmo na manifestação de um mundo paralelo que, conforme a gente acredita, é o mundo espiritual, né? O plano espiritual, né? Então, qual que é a visão tradicional sobre os demônios, né? Ou seja, a visão da igreja, né? Por séculos, ela exagerou o poder dos demônios, atribuindo a Satanás tudo o que ultrapassava o entendimento humano. Até descobertas científicas e progressos morais foram considerados obra do mal, né? Já o Espiritismo, né, no entanto, demonstra que as inteligências ocultas, os espíritos, ou seja, os espíritos, agem dentro de leis naturais, né? Não tem nada de incrível, mágico, nada, né? E eles revelam uma força até então desconhecida, né? Esses espíritos são almas humanas em diferentes graus de evolução, não seres de espécies distintas. Então, o que acontece? Qual a maior diferença entre o espiritismo e a igreja, não é? Que a igreja atribui as comunicações tudo a demônios. A gente vai ver mais lá para frente, né? Que a igreja fala assim, ó, se tem alguma comunicação, são demônios, porque os anjos não se prestariam a esse favor, né? Só que o que acontece? Em primeiro lugar, que a gente não acredita, né, em anjos e demônios, né? E como explica aqui no finalzinho desse texto que eu li, né? Os espíritos são simplesmente almas, a gente já sabe disso também, né? Os espíritos são simplesmente almas, né? Que estão desencarnadas, né? E aí existem diferentes graus de evolução. Então, existem espíritos, né, no plano espiritual, ou seja, na verdadeira pátria, né? A gente, quando está encarnado, acha que o natural é estar encarnado, né? Mas o natural é estar desencarnado, né? A encarnação é uma experiência que a gente vive, né? Porém, a igreja não aceita isso. A maioria das igrejas não aceitam isso, ou praticamente todas, né? O que elas acreditam? Que quando a gente desencarna, quando a gente morre, o espírito fica deitadinho lá, né, esperando o juízo final, né? Então, eles atribuem as comunicações a seres separados da criação humana, né? Como se fossem seres especiais. E, de novo, a gente sabe que isso não existe, né? Tudo quanto é tipo de espírito que existe lá no plano espiritual são semelhantes, são iguais a nós. O que diferencia um espírito do outro no plano espiritual é simplesmente o grau evolutivo, só isso, né? Só que como uns fazem mal, outros fazem bem, né? Pela própria incapacidade nossa no passado de entender, porque veio o Espiritismo explicar tudo isso que a gente está falando, né? Tudo isso que a gente acabou de falar, a gente não sabia com esse nível de detalhes e de explicação antes do Espiritismo, né? Então, nós mesmos no passado, por falta de uma explicação melhor, achava o quê? Que nós, quando morrêssemos, ficava esperando a gente, quando morria, ficava esperando o juízo final, né? E existiam lá espécies, né, de criaturas e tal, de seres, né, muito bons, que seriam os anjos, e muito maus, que seriam os demônios. E aí seria uma criação separada da humanidade, né? O livro cita isso várias vezes, a gente acaba parecendo que está sendo repetitivo, né? Mas com certeza é porque o livro quer deixar bem claro para a gente que não existe essa diferenciação, não é?
inclusive leva a gente a muitos erros de interpretação, né? E aquela parte, né? A igreja exagerou o poder do demônio, atribuindo a Satanás tudo que ultrapassava o entendimento humano, né? Então fala assim, nossa, meu arroz queimou, pronto, foi o diabo, foi o demônio, né? Ah, não sei o que, foi o diabo, foi o demônio. E aí a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Porque os nossos males, os nossos defeitos, os nossos inimigos e os nossos demônios moram dentro da gente, né? A gente é o maior amigo e o nosso maior inimigo. É a nossa mente, né, que faz isso com a gente, né? Como a gente vem falando algumas vezes aí, né? A vida é 10% o que acontece com a gente e 90% como a gente reage a isso, né? Outro dia eu estava vendo um filminho que a mãe vinha saindo de uma porta e o pai saindo de outra, né? A mãe vinha com o bolo, né? A mãe vinha com o bolo e o pai com a velinha para pôr em cima do bolo e ia cantar parabéns para a criança. E aí cada um entrou por uma porta, eles esbarraram, né? Eles esbarraram e o bolo caiu de cara no chão, né? Aí o que o cara fez? Ele sentou ao lado do bolo, colocou a velinha no fundo do bolo, acendeu, eles cantaram parabéns sentado no chão, em volta do bolo, não é? E cada um pegou um pedacinho do fundo do bolo, afinal de contas, o fundo do bolo estava salvo, né? Comeram, festejaram e foram felizes, né? Só que em outra oportunidade, não é? Um poderia ter agredido o outro, podia ter virado um inferno essa cena. Esse é um exemplo típico, não é? De que 10% é o que acontece e 90% é o que a gente faz com o que acontece com a gente, não é? E aí, olha que legal esse esclarecimento, né? Parar de ficar pondo culpa no demônio, no capeta, no vizinho, no cachorro, não é? A gente tem que assumir aquilo que acontece com a gente, ser menos reativo, pensar, né? Refletir antes de falar, refletir antes de agir, né? Olha que sabedoria! Esse vídeo eu não sei se é real ou se foi uma montagem, de qualquer forma, se foi uma encenação, de qualquer forma traz um grande aprendizado para a gente, de como uma situação relativamente banal, não é? Afinal de contas, um bolo custa 100, 200, 300, não sei, né? Mas vale nossa paz? Fica aqui a reflexão para a gente. Quantas outras... queimei o arroz, não sei o quê. Vale nossa paz? Não é? Aí depois a gente põe fogo no circo e fala que foi o quê? O demônio, não é? Mas, de novo, da onde saiu esse demônio? Quem deixou esse demônio aí se manifestar? Fica a reflexão, não é? Bom, aqui tem um item sobre a igreja e a imutabilidade de suas crenças. O que acontece? Não é uma crítica, né? Está no nosso livro aqui, é um livro de estudo, é certeza absoluta que tudo que tem aqui é para a gente crescer, para a gente evoluir. Mas é óbvio, né? A gente tem aí 1.700, 2.000 anos de igreja, não é? E a nossa referência é a igreja, né? O Espiritismo não tem 150, 165 anos, né? Tem pouco mais de 160 anos o Espiritismo. A nossa referência é a igreja, né? Então, o que ele está falando da igreja? Da imutabilidade das crenças, ou seja, a igreja não muda, a igreja não progride. O que vai acontecer com isso? Ela mantém crenças antigas sobre o demônio, afirmando que seus princípios são imutáveis. No entanto, essa postura ignora o progresso das ideias e a evolução da humanidade, né? Ao se recusar a adaptar-se, a mudar, a igreja corre o risco de ser superada pela incredulidade, que é uma ideia que a gente já passou em outros capítulos, né?
Se a religião não se modernizar, não é? Não flexibilizar, não mudar junto com a evolução da humanidade, ela vai acabar caindo no descrédito, né? Vai acabar caindo no descrédito, e aí a gente vai ter pessoas mudando de religião ou até deixando as religiões. Por quê? Porque a pessoa dentro dela sente que aquilo não é uma verdade. Né? A pessoa que minimamente se espiritualiza, ela sabe que ela não tem que ficar pondo culpa de tudo que acontece na vida dela, ou no demônio ou nos outros. Né? Não interessa a religião que a gente tem. Se a gente amadurece minimamente espiritualmente, a gente sabe que não tem que estar pondo culpa em ninguém. Né? Como diz o Espiritismo, né? Nós somos resultado das nossas obras. A gente colhe o que planta, não é? E a gente recebe conforme a gente dá. São tantos exemplos, né? Qual que é a explicação que a igreja dá sobre as manifestações? Olha só, como que a igreja entende as manifestações? A igreja afirma que os demônios dissimulam sua presença, seduzindo os homens com fenômenos aparentemente inofensivos. Né? Eles, segundo a igreja, se apresentam como divindades, né? Bons gênios ou até como mortos, misturando verdades com mentiras para propagar o erro. Segundo a igreja, os espíritos que se comunicam são exclusivamente demônios, pois, que foi aquilo que a gente adiantou, né? Pois os anjos não se rebaixariam a tal prática, né? Então, ó a visão da igreja, né? Que afirma que os demônios dissimulam sua presença e seduzem os homens, né? Com fenômenos aparentemente inofensivos. Então, o que que acontece? Como a gente já falou em outras aulas também, né? Como no passado a gente não tinha esse entendimento que o Espiritismo trouxe para nós, a gente atribuía, né? E de uma forma, a gente fazia interpretações errôneas, né? Mas sempre tinha um fundinho de verdade. Olha o que a igreja está falando aqui de novo, né? Vamos ler de novo. A igreja afirma que os demônios dissimulam sua presença, né? Um obsessor, quando chega perto da gente, ele se materializa e fala: oi, Leandro, oi, Ângela, oi, Bernadette, eu sou o seu obsessor e eu vim aqui para atrapalhar a sua vida. Né? Não acontece isso. O obsessor realmente ele seduz a gente, ele chega de forma sorrateira e tenta atrapalhar a nossa vida. Então você vê, existe um certo tom de verdade. A diferença é eles acreditarem que é um demônio e não um espírito inferior. Né? A grande diferença é que é um espírito inferior e não um demônio. Mas o restante é verdade. Né? Eles vêm de forma sorrateira, ele não avisa que vai obsediar a gente, ele não vem aqui e se apresenta para a gente: oi, meu nome é João, eu sou seu obsessor, né? E eu vou fazer isso e isso na sua vida. Não, não é? Então, é mais ou menos isso, não é? E aí a igreja acha, né? A igreja acha que só os demônios, né? Segundo a igreja, os espíritos que se comunicam são exclusivamente demônios, entendeu? E aí a gente vai ver um pouco mais para frente, não é? Que é esse próximo item aqui, ó. Crítica à teoria da intervenção exclusiva dos demônios, não é? Se existe intervenção nas nossas vidas e existem seres ou espíritos do bem e espíritos do mal, por que só os espíritos do mal podem influenciar a gente? Não é? Então, é o que está escrito aqui, ó. Se apenas demônios se manifestassem, por que Deus permitiria que apenas eles influenciassem os homens sem a intervenção dos bons espíritos? Seria injusto e contraditório com a bondade divina, com a justiça divina. Seria contraditório, Ele deixa só os demônios tentar a gente. E os anjos tentar ajudar a gente não pode.
né? Então seria contraditório à bondade e à justiça de Deus. Além disso, muitas comunicações espíritas incentivam o quê? Não é? Porque, assim, existem irmãos nossos que acreditam que as comunicações dentro de um centro espírita são demônios. Espiritismo é a doutrina do capeta, né? E as comunicações dentro de um centro espírita são os demônios, que baseado nessa visão da igreja, só quem se comunica são demônios. Né? E aí, o que está falando aqui? Ó? Muitas comunicações espíritas, ou seja, praticamente toda comunicação espírita séria, ela vem para quê? Para incentivar a virtude, a caridade e a fé em Deus, o que não condiz com a natureza maléfica atribuída a demônios. Né? Então, se a gente recebe mensagens edificantes, não é? Que incentivam a gente a caridade, a virtude e a fé em Deus, como que pode ser demônio? Não é? Eu gostaria muito que as pessoas, não que todos fossem espíritas, mas que aqueles que minimamente queiram criticar o espiritismo, buscasse saber o que a gente fala dentro de uma casa espírita. Eu vou falar para vocês, muitas vezes, viu, Vera? Muitas vezes eu já vi centro espírita falando muito mais do nome de Jesus do que igrejas que ficam o tempo todo chamando o demônio, para o demônio se manifestar lá. Você entendeu? Então, assim, quem critica dessa forma o espiritismo não precisa seguir, mas precisaria, pelo menos, não é? Se quer criticar, se dá o trabalho de saber o que a gente fala lá dentro. Porque a gente fala de Jesus, de paz, de amor e de caridade dentro do centro espírita. É uma pena que irmãos nossos venham atacar e criticar sem saber. Eu tenho certeza que boa parte deles, se viessem conhecer o espiritismo de verdade, não é? Ou se converteriam, não é? Ou mudariam totalmente, não é? E usaria de exemplo para usar em suas religiões, não é? Porque, sinceramente, eu acho que o espiritismo é uma das religiões que mais fala sobre caridade, por exemplo, sobre amor, sobre caridade, sobre reforma íntima, sobre o que a gente está acabando de falar aqui, de não pôr culpa nos outros, mas melhorar nós mesmos. Como Chico Xavier já disse, né? Aos outros dou o direito de ser como são, e a mim me dou o dever de ser cada dia melhor. Então, o verdadeiro espírito, ele respeita o outro irmão e dá a ele o direito de ser como ele é. Né? E a nós, o dever, né? O dever do espírita, que é? Além de servir o nosso próximo, o nosso dever é a gente trabalhar pela nossa melhora, não é? Pela nossa melhora e pelo nosso crescimento. E a melhora e o crescimento passa pelo amor ao próximo, né? E pela caridade. Né? Aí ele está falando aqui sobre a incoerência dos demônios em promover o bem. Né? Então ele faz aqui uma outra reflexão, que é baseado nisso que a gente acabou de ler. Se os demônios têm como objetivo corromper os homens, por que ensinariam moral elevada, exortariam ao arrependimento e converteriam ateus? Seria absurdo imaginar que agissem contra seus próprios interesses. Então, assim, se só demônio da comunicação, por que eles vão vir aqui pedir para a gente ter moral, ensinar uma moral elevada, pedir para que a gente se arrependesse, né? Pedir para a gente acreditar em Deus? Uai, que demônio é esse aí? Eles estariam, não é, agindo contra os próprios interesses. Eles têm aqui, se são só demônios que querem se comunicar, não é? Eles têm que querer a nossa derrota, né? Não a nossa vitória, não é? Não é, Ângela?
Liga o microfone aí, Ângela. Por favor. Concordo, sim. É? Verdade, Leandro. E mais? Quer falar alguma coisa? Não, só ouvindo. Tá bom. Irmãos, eu fiz uma pausinha. Alguém quer falar alguma coisa? Porque, na realidade, a gente evoluiu bastante. Então, vamos bater um papinho de 5 minutos. Pode falar, Vera. Leandro, olha, essa aula tá incrível, tá muito rica em instruções, em orientações, sabe? Para mim Eu também. pensei, nossa senhora, olha, assim, pensando no demônio, na influência que ele teria sobre nós, tal, arrebatadora, né? Arrebatadora. Mas assim, nós, como seres espirituais que somos, porque não é nosso corpo material que faz as coisas, é nossa mente, nosso espírito que conduz as nossas atitudes, né? Então, somos seres espirituais encarnados aqui. Então, toda influência, vamos nos limitar a pensar assim, num plano mais simples para a gente entender. Vamos nos resumir a nossa vivência aqui na Terra, que é a nossa escola, nosso aprendizado. Tudo que a gente interage aqui vem de irmãos nossos, vamos pensar aqui na Terra, encarnados, e a gente é capaz, sim, de ser uma pessoa influenciável. Só que, a partir do momento que tudo que buzina na sua orelha, toda raiva que você passa no trânsito, toda hora que o bolo queima, toda hora que você xinga e chuta um fogão, e chuta um amigo, ou xinga alguém no trânsito, você está se deixando levar por uma influência espiritual, primeiramente a sua, né? Porque o nosso espírito, ele está assimilando e concordando com aquilo, assim, numa reação, de ser reativo. E esse negócio dos contar até 10, eu uso muito isso em casa e uso para mim, que para mim isso é um treinamento, isso é provado cientificamente. A gente, lógico, não vamos levar um extremo de uma loucura, ninguém sabe um momento de loucura que estoura dentro de você e se aperta um gatilho em cima de alguém, pelo amor de Deus. Isso é um momento, mas assim, vamos falar 50% da nossa vida já está bom da gente conduzir e fazer de uma forma boa. Contar até 10, são só 10 segundos, vamos supor, que fazem você não ter uma atitude extrema, né? E tudo bem, vamos falar que o inimigo, a influência negativa de um espírito inferior, primeiramente nós mesmos, que a gente é muito ainda aprendendo, a gente está aprendendo. Essa aula hoje está incrível. Então, a gente o quê? A gente domina, às vezes em 10 segundos. Então, tudo bem. Aí a gente não vai, eu não vou entrar no mérito do espírito desencarnado, nas obsessões que também a gente tem proteção de Deus para se proteger. Os médiuns também têm, eles estudam, eles têm proteção para se proteger, sei lá, não vou entrar nesse mérito que eu sou leiga nessa parte de médium para cima. Então, eu acho assim, olha, é muito intenso o que eu estou falando, porque eu acho que é toda uma mudança de vida, que a gente está estudando isso através dessas aulas, e que a gente sempre sai mais fortalecido, capaz de pensar, não ser tão reativo, contar até 10, às vezes cai uma bomba em casa, vai, pode falar na família, calma, filha, conta até 10. Na escola, coisa de colega, fofoca que a gente ouve, a gente é capaz de conter. A gente é capaz, a gente não precisa ir, sabe,
para espalhar aquilo lá só para ser feliz, para rebanhar uma turma pesada. A gente tem que lembrar que nós somos seres inteligentes, somos seres racionais, a gente tem que lembrar de Deus, a gente tem que lembrar que o outro também é filho de Deus, não é? Então, a gente não tem que deixar nosso lado animal falar, e esse negócio que você falou, de contar até 10, e de resistir, não é? De resistir ao mal, é exatamente o que é ser o que é ser um bom espírita, não é? Porque num primeiro momento você dá um tapa na cara de alguém, você bate um carro, você xinga um filho, você, sei lá, a gente faz misérias aí num primeiro momento, por causa que não é fácil, né? Não é fácil. E só concluindo o meu raciocínio, quem não conhece toda essa doutrina do bem, do amor, do perdão de Deus, realmente não conhece. E a gente, não é porque a gente está estudando e prioriza o amor, tudo de bom que a gente prioriza, que a gente é uns banana que não liga para ninguém, não liga para um criminoso, acha que ele vai já ser perdoado. Deus perdoa, sim, mas a pessoa, ela vai arcar com a consequência. O Espiritismo prega o amor, mas ele é rígido, ele é direito. Amor, mas tem justiça, né? É isso que eu queria passar, de enfatizar para as pessoas que não conhecem, que não é porque Deus não vai colocar a gente num caldeirão de fogo, de óleo fervendo, que a gente perdoa todo mundo e não tem lei, não tem punição. A punição é da gente mesmo, da nossa mente. A gente sofre com arrependimento, sofre. É a nossa consciência, a nossa consciência. Formar um pensamento, mas o que o Espiritismo traz é andar correto, isso é difícil, às vezes é difícil, as pessoas acham que tudo é só perdoar e não achar que, estuprou, não sei o quê, é claro que somos irmãos, mas eu não estou conseguindo chegar onde eu quero dizer, mas é isso, a gente, é isso. Deu para entender, Vera, deu para entender. Valeu, muito bom. É porque, na realidade, a cabeça da gente fica fervilhando, né? É um negócio que a gente tem que depois, aos poucos, ir refletindo, né? Eu acho que o Carlos tinha levantado a mão. Carlos, você quer falar, irmão? O Carlos está por aí? Tô por aqui. Bom, eu vou tentar ser breve, então. Tem poucos minutos aí, né? Tranquilo. Outro dia eu estava conversando já conversei com um amigo meu que é evangélico, já conversei também com outra pessoa que era católico, né? Que eles dão muita ênfase pro demônio, pro capeta, pro satanás e tal, né? Aí pergunta, aí você? Fala, eu não acredito nisso aí, não. Mas por quê? Porque eu acho que Deus não ia errar, né? Deus não conhece o passado, o presente, o futuro? Sim, conhece. Então, Deus não é onisciente, onipresente, onipotente? Sim. Então, como é que Deus vai criar alguém já sabendo de antemão que ele vai atrapalhar a vida dele, né? Entendeu? Então, vamos imaginar, por exemplo, eu sou pai de 3 filhos, tá? Beleza. Cada um deles está fazendo livre-arbítrio. Aí eu procuro ser uma boa pessoa. Aí eu passo, que nem, por exemplo, eu passo na frente de um cadeião aqui perto de casa, eu vejo lá de domingo uma fila enorme de mães visitando seus filhos, né? Elas não desistiram dos filhos deles, né? Não desistiram. Então vamos imaginar que o cara que está lá dentro, ele matou, ele estuprou, aí por esse julgamento de céu e inferno, ele está condenado ao inferno. Essa mãe que não desistiu de visitar o filho aos domingos, que fez tudo certinho na vida, ela vai ficar em paz lá no céu, sabendo que o filho dela está queimando no mármore do inferno pela eternidade, né? Não tem muita lógica isso, né? Então era só essa minha contribuição. E outra, Carlos, não é? Uma mãe, nós estamos falando de um ser humano, não é? Nós estamos falando de um ser humano. Né? Essa mãe não desistiu do filho e não deixou de amá-lo por isso. Ela condena o que ele fez, mas não deixou de amar. E Deus? E Deus que é muito maior? Não é? Sim.
É isso aí, mas legal, muito bom, gente, muito bom. E rapidinho, né, porque a gente se empolga, os exemplos vão vindo, né, mas rapidinho. Outro dia eu estava ouvindo o Haroldo Dutra Dias falando a respeito disso mesmo, sabe, de demônio e tal, né, explicando para um cara no podcast, acho que era naquele Inteligência Artificial, né, naquele podcast lá. E ele estava falando para o cara, né, ele falou, olha, pensa numa coisa, né? Pensa numa coisa. Existiam enfermeiras lá nos campos de concentração no nazismo, não é? Que as mães grávidas, quando estavam para dar à luz, elas amarravam as pernas das mães e as mães entravam em trabalho de parto, não é? E, óbvio, a criança não conseguia sair e a mãe e a criança morria, né? Porque estava com as pernas amarradas e essas enfermeiras faziam isso daí. É horrível isso, mas é importante que a gente veja onde um ser humano pode chegar, né? Aí o Haroldo falou assim, ó, um ser humano que faz isso, precisa de demônio? Para que demônio? Para que demônio? Para um ser humano que consegue fazer uma coisa dessa. Né? Recentemente, essa semana aqui, um rapaz, em 1 minuto, deu 60 socos no rosto da namorada. Para que demônio? Para que demônio? Ele desfigurou o rosto da namorada, ela vai passar por várias cirurgias. Para que demônio? Não é? É forte. Mas fica a reflexão, não é? Mas fica a reflexão. Bom, vamos voltar, irmão, para a gente fechar o capítulo. Ó. Então, se a gente fizer uma comparação com o Evangelho, o texto bíblico, né, dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 2, do versículo 17 ao 18, prevê que os filhos e filhas profetizariam, indicando que a mediunidade é uma graça divina, não obra do demônio, não é? Então, a igreja, ao condenar essas manifestações, contradiz os próprios ensinamentos apostólicos. Deixa eu ler aqui, rapidinho, essa passagem aí, para a gente ver o que fala aí. Ó, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 ao 18. Eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e vossos velhos terão sonhos. Nesse dia eu derramarei do meu espírito sobre os meus servos e servas, e eles profetizarão. Então, não está falando aqui de mediunidade, de comunicação e tal, acho que está bem claro, né? Então, o que o livro traz para a gente de reflexão? A igreja, ao condenar essas manifestações, contradiz os próprios ensinamentos apostólicos, que é o quê? O que está nas escrituras e no evangelho, né? A diferença entre magia e espiritismo. A magia antiga buscava controlar espíritos para fins egoístas, ou seja, tesouros, poder, vingança. O espiritismo, ao contrário, busca instrução moral e consolo. Então, a gente busca as comunicações para instrução moral e consolo, ou seja, quando vem espíritos mais evoluídos que a gente é para trazer uma mensagem, não é? De instrução moral, e quando vem nossos irmãozinhos necessitados nas nossas sessões mediúnicas, eles vêm para ser consolados, não é? E ajudados. Né? E isso tudo sem fórmulas cabalísticas ou talismãs, não é? Realmente a gente sabe que no espiritismo a gente não usa nenhum tipo de paramento, de talismã, de nada. Né? Então o espiritismo rejeita práticas supersticiosas, enfatiza a comunicação com espíritos elevados para fins nobres. Não é?
No passado, sim, e até hoje, né? O pessoal que mexe aí com algum tipo de magia, magia negra, o que eles fazem? Eles tentam escravizar espíritos, né, para trabalhar para eles, para fazer essas coisas, né? Buscar tesouro, poder, vingança, amarração para o amor, né? Tem gente que faz isso até hoje, não é? Só que paga o preço, né? Paga o preço. Não é? O que é uma amarração? Nada mais é do que colocar um espírito obsessor do lado da pessoa e fazer ela querer gostar de alguém que ela não gosta. É mais ou menos isso. Só que tudo tem um preço, não é? O espírito que faz isso tem um preço, né? O médium que se dispôs a fazer isso tem um preço. A pessoa que pediu para ter alguém dessa maneira, não é? De forma obrigatória, inclusive desrespeitando o livre-arbítrio dessa outra pessoa, né? Todo mundo tem um preço e vai pagar, né? Eu não quero pôr minha mão numa cumbuca dessa. Eu não quero, porque é uma dívida grande, né, que a gente vai assumir. Bernadette, pode falar. Então, falando nisso, eu vou contar uma historinha que aconteceu, acho que faz uns 30 anos, que foi uma vizinha, que ela não gostava do genro, né, da nora, aliás, da nora. Ela detestava a nora. E ela queria separar os dois. E ela foi atrás disso e pediu mesmo para fazer a separação. E o que aconteceu? A filha dela, eles sofreram um acidente de automóvel, com ele não aconteceu nada, ou com a nora não aconteceu nada, e o filho ficou acamado, né? Muito tempo. E aí quem cuidou foi a nora, lógico. Aí ela aprendeu a gostar da nora. Aí, inclusive, ela até mudou de religião. Mas foi um fato que aconteceu, que ela falou, ela pediu e aconteceu em seguida. Né? Só que não foi isso que ela pediu. Foi assim, mas ela foi atendida né? Então ela pagou um preço muito grande. E aí assim, a gente até se chocou na época, né? Porque ela deixou bem claro, não, eu fiz isso e vai acontecer. Aí, como nós sabíamos que ela tinha feito mesmo, né? Aí, quando aconteceu, a gente pensou na hora, né? Falei assim, ela foi atendida, só que ela não foi atendida do jeito que ela queria. Pois é. A gente ela tem que tomar um preço alto. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente pede, né? Não só para algum médium, né, que trabalha aí pro lado, vamos dizer assim, pro lado negro da força, mas né? o pensamento também tem poder. Isso, mas aquilo que a gente pede no nosso dia a dia também, né? A gente precisa realmente tomar muito cuidado, né? Mas legal, isso mesmo. Vamos, valeu pela história, Bernadette. Então, outro item aqui, natureza das comunicações. Os espíritos superiores transmitem mensagens dignas e moralizantes, enquanto os inferiores produzem comunicações frívolas ou enganosas, né? O espiritismo fornece critérios para distinguir bons e maus espíritos, baseados na qualidade moral de suas mensagens. E aí a gente volta lá naquela regrinha de ouro, não é? Não pode, reconhece-se uma árvore pelos seus frutos. Né? Então, se um espírito vem lá dizendo, eu sou Castro Alves, eu sou Bezerra de Menezes, não é? E está pedindo para a gente fazer coisa errada, só para simplificar o raciocínio, não é? É Bezerra de Menezes que está dando a comunicação, e vem com palavras de baixo calão, vem com ideias, não é? Então a gente tem que ficar esperto em relação a isso, não é? Não é só porque está tendo uma comunicação que é um espírito evoluído. A gente sabe que existem espíritos inferiores, inclusive existem aqueles brincalhões, não é? E existem os pseudo-sábios. Eles até falam umas palavras bonitas e tal, mas no fim das contas fala 1 quilo e você não aproveita 1 grama, né? Não aproveita 1 grama. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E aí, falando aqui, já chegando perto da conclusão, né? A permissão divina e o livre-arbítrio dos espíritos. Nenhum espírito, bom ou mau, se manifesta sem a permissão de Deus. Tá? Que é a velha historinha que a gente já conhece também. Nem a folha de uma árvore cai sem a permissão de Deus.
Nada acontece sem a permissão de Deus. Os bons espíritos atendem a evocações úteis, enquanto os inferiores podem ser constrangidos a se manifestar. O Espiritismo ensina que as evocações devem ser feitas com respeito e seriedade, nunca por curiosidade fútil. Então, a gente não pode chamar um espírito para ele dar para a gente o número da Mega Sena, por exemplo, né? Se a gente estiver chamando um espírito para dar o número da Mega Sena, você acha que vai descer o quê? Um Bezerra de Menezes, não é? Ou um espírito brincalhão, né? Só pela intenção que a gente está chamando o espírito, pela vibração daquilo que a gente está pedindo, a gente já sabe qual é a estirpe do espírito que vai se prestar a isso, né? Então, assim, ó, os bons espíritos atendem a evocações úteis. Ponto. Os inferiores podem ser constrangidos a se manifestar. De que forma? Bom, irmãos, nós, na nossa incapacidade, não é? E na nossa imaturidade, na nossa ignorância, e principalmente nossos irmãos que estão, não é, arraigados no mal, quando desencarnados, nós somos prisioneiros da nossa ignorância. Nós somos prisioneiros do mal, não é? E aquele que é mais mal que a gente, manda na gente. Então existem, não é, ordens de espíritos que escravizam outros espíritos. Certo? Então, por exemplo, entre aspas, né, um feiticeiro lá que trabalha para o mal, ele vai ter um espírito inferior trabalhando para ele. Mas de que forma? Ele foi obrigado, ele foi constrangido a fazer aquilo. Por quem? Por um espírito que é mais mal que ele ainda. Entendeu? Tá? Então, espíritos de irmãos nossos, criminosos, que estavam no mal, assim que desencarnam, em sua maioria, porque cada caso é um caso, em sua maioria, espíritos que estavam arraigados no mal, assim que desencarna, já tem um grupinho de amigos esperando ele lá para pôr uma corrente no pé dele, jogar ele numa masmorra e usar ele como, não é, massa de manobra útil. Certo? Então, gente, é bom mesmo a gente andar do lado de Deus, porque o outro lado é a base de corrente, jaula, chibata, sofrimento e ainda obriga a gente a fazer o mal. Tá? E qual a autoridade moral deles sobre esses irmãos? Não chega a ser uma autoridade moral, mas o irmão está no mal. E aquele que é mais mal que ele, e já tem, né, pelo tempo que está lá na espiritualidade, já tem mais força, mais poder, vai acabar o quê? Coagindo ele a fazer as coisas, obrigando ele a fazer as coisas, tá? Então, isso é bem interessante. Bom, conclusão. O espiritismo e a propagação do bem. As manifestações espíritas têm convertido incrédulos e regenerado viciosos e fortalecido a fé em Deus. Nós somos prova disso, certo? Graças a Deus. Não somos perfeitos, mas estamos a caminho, em nome de Jesus, e graças a Deus, né? Se fossem obra do demônio, estariam contradizendo sua própria natureza maléfica. O Espiritismo, longe de ser uma ameaça, complementa os ensinamentos cristãos, mostrando a ação contínua do mundo espiritual na evolução humana. Demonstrando, não é? Como é que é? Mostrando ou demonstrando a ação contínua do mundo espiritual na evolução humana. Ação contínua do mundo espiritual. No mundo espiritual só tem coisa boa? Não.
Tem o lado positivo e o lado negativo. Tem a luz e tem a sombra, não é? Qual que vai agir sobre nós? Aquela que, através do nosso pensamento, palavras e ações, a gente atrair para perto da gente. Então, não existe injustiça, a gente pode ser influenciado bem ou mal pelo plano espiritual. E se é um plano, né, se é um lado ou outro da força que vai nos influenciar, isso é uma escolha nossa, racional, consciente ou inconsciente, mas é a escolha nossa. Se eu só vibro besteira, bobagem, não é? Violência, raiva e mágoa, eu não vou atrair espírito evoluído. Para atrair espírito evoluído, a gente tem que vigiar e orar, porque somos imperfeitos, não é? E o vício está sempre batendo na nossa porta. O vício a gente não precisa procurar, ele vem atrás da gente. O que a gente precisa procurar é o bem, a luz, não é? E pensar e fazer coisas boas. E dessa forma, espiritualmente, nós sempre vamos ser influenciados positivamente, que é o que a gente quer, não é? Acho que qualquer pessoa em sã consciência quer isso. Reflexão final. A Igreja, ao insistir na doutrina dos demônios como única explicação para as manifestações, fecha os olhos para a realidade dos fatos. O Espiritismo, baseado na observação e na razão, revela um mundo espiritual organizado por leis divinas, onde os espíritos atuam como mensageiros de Deus, guiando a humanidade para o bem, né? Principais pontos que a gente viu hoje. Revisãozinha da aula em 10 segundos. Os fenômenos espíritas são naturais e não sobrenaturais. Os espíritos são almas humanas em diferentes estágios evolutivos. A Igreja erra ao atribuir tudo aos demônios, ignorando a bondade divina. O Espiritismo promove o bem, a moral e a fé, contrariando a ideia de que só tem influência demoníaca, né? Contrariando a ideia da influência demoníaca. A comunicação com os espíritos é regulada por leis divinas e pelo livre-arbítrio, tá? E a ideia central do nosso estudo aqui é: o espiritismo não é obra do mal, mas uma manifestação da bondade e justiça divina, que permite aos espíritos orientarem a humanidade em seu progresso moral e espiritual. Basicamente, é o que Jesus e o Evangelho veio trazer para a gente. Uma orientação para o nosso progresso moral e espiritual. Irmãos, a gente terminou em ponto, mas como a gente começou 9h05, eu acho que a gente tem direito a mais 5 minutinhos. Eu acho. Quem não puder, né, me desculpa, mas é só para saber se alguém quer falar umas 2 palavrinhas, e aí a gente já faz a oração de encerramento, tá? Vera, só peço que seja um pouquinho breve, por favor, tá bom? Tá. Tá. Leandro, assim, importante falar que o ambiente que a gente está estudando, falando em Deus, Jesus, no Evangelho de Jesus, tudo é pela lei de Deus, pelo Evangelho de Jesus que a gente se guia, né? E assim, o ambiente é muito importante, porque nós estamos nos educando espiritualmente, e muitos dos nossos irmãos espirituais, que eu acredito que estão conosco aqui também nessa aula, por exemplo, ou eles estão também aprendendo. Então, assim como a gente aprendeu sempre alguma coisa, eles também estão aprendendo. E se você, ao passo que, se você está num ambiente religioso, qualquer que seja, que vai falar de Deus, se você enfatiza muito demônio, você não desarma eles, você não ensina, você, por exemplo, você
você deixa eles mais orgulhosos e cheios de si, porque dominam muito, até mais que Deus. Então, só isso que eu queria dizer. A Não, gente está ensinando a nós mesmos, estudando, educando e educando aos nossos irmãos, que eu acredito que estão muitos aprendendo, né? Não, Isso. você tá coberta de razão. Excelente observação. Você está coberta de razão, né? Tem muito, inclusive, às vezes a gente está sofrendo, não é, algum ataque obsessivo, e a partir do momento que a gente se instrui, esses irmãos se instruem com a gente, e a gente pode ser liberto. A gente pode ser liberto, porque se esse irmão entender que ele está prejudicando não só a nós, como a ele também, ele vai procurar a luz, né? Muito bem observado. Juliana, pode falar, por favor. Juliane. Bom dia, pessoal. Bom. Leandro, eu tenho só uma dúvida, tá bom? Aham. Quando a gente fala, né, sobre a igreja, que eles falam muito, né, sobre demônio e tudo mais, é o meu achismo, tá? Eu acho que é porque algumas religiões no passado já fez tantas barbaridades, né, tantas coisas assim, que não vem ao caso agora, mas você acha que é porque eles terceirizam? Porque a gente que estuda o espiritismo, a gente sabe que tudo que acontece é a gente mesmo que atrai aquilo para nós, certo? Uhum. A religião, as igrejas, eu acredito que eles terceirizam a culpa. Então, Eu fiz é, algo ruim e eu coloco a culpa em quem eu quiser. Desculpa a eu minha não, forma de falar, é, eu não acredito, não. Eu tenho certeza, não é, que eles estão terceirizando a culpa, assim como a gente, quando age dessa forma, também está terceirizando a culpa, né? A diferença é que pode ser de forma consciente ou inconsciente. Se for de forma consciente, eles estão agindo de má fé, né? Que nem você falou, usar o demônio para justificar tantos erros, né? E se isso é feito de forma consciente, é com má fé. E se é feito de forma consciente, é mais punível ainda, né? Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado, não é? E aquele que erra por ignorância é menos punível do que aquele que erra sabendo. André Luiz, quando chegou no plano espiritual, foi chamado de suicida, por quê? Ele era médico e sabia muito bem o que o cigarro fazia mal, não é? E ele morreu por um câncer provocado pelo fumo, não é? Irmãos, alguém tem um minutinho, alguém quer falar? Eu sei que fica difícil perguntar assim na pressão, né? Mas alguém quer falar? Um minutinho? Não? Então, Quero agradecer, Leandro, você conduziu muito bem, muito obrigado, viu? eu que agradeço, Carlos. E olha, eu vou falar para você, viu? Essas reflexões, elas aparecem durante o estudo. Elas aparecem durante o estudo, ou seja, é o nosso grupo junto que faz isso acontecer, tá? Muita coisa que eu falo aqui, ela surge na hora, tá bom? E a gente vai refletindo, um vai comentando, outro vai comentando, tá? O que eu preparo aqui, tento preparar e fazer um resumo, e uso o computador para isso, não tenho vergonha de falar, né? Eu uso as ferramentas que a gente tem para fazer o resumo, né? Mas a gente prepara o conteúdo, né? Agora o ensinamento ele vai vindo na hora, conforme a gente vai refletindo junto aqui, e tenho certeza que com a colaboração aí do amparo espiritual que a gente pede, né? E que tem ajudado a gente nessa tarefa aí, né? Amém. Irmãos, é isso. Quem gostaria de fazer a oração final? Alguém está sentindo no coração uma vontade aí? Quem gostaria? Eu faço, Lê. Quem? Bernadette. Oh, valeu, Bernadette. Vamos nesse momento, serenando nossas mentes e agradecendo, primeiramente a Deus por essa oportunidade, por este grupo estar reunidos aqui, com a presença de Jesus, de toda a espiritualidade amiga, para que possamos, a cada semana, aprender um pouquinho mais, compreender esses ensinamentos que têm influenciado no nosso dia a dia, para que possamos
ser pessoas melhores e poder trazer essas mensagens, esses ensinamentos no nosso dia a dia, para compreender nossos irmãos, seja na casa espírita ou onde estivermos. Obrigado, Pai, por tudo que temos, por tudo que somos, e que possamos manter a nossa vigilância e a nossa oração, acima de tudo, para que não possamos ser influenciados negativamente, mas que tenhamos o livre-arbítrio para fazer as melhores escolhas do nosso dia a dia. Que possamos ter uma excelente semana com a sua presença. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como